Graça e paz, povo de Deus, é com alegria e gratidão a Deus que eu posso retornar aqui e compartilhar com os meus irmãos um pouco mais da palavra de Deus para a nossa meditação, para que possamos estar refletindo naquilo que o Senhor tem para nos dizer, com poucos versículos, mas quando observado com um olhar mais profundo, podemos aprender e aprender muito. 4 versículos da epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, seu discípulo, ao pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Paulo aqui está concluindo a introdução da sua epístola para começar então a tratar dos assuntos dos quais ele quer abordar, que ele precisa tratar, os conselhos, as orientações para esse pastor que ele deixou em Éfeso. E no capítulo 1 de 1 Timóteo 18, Paulo escreve assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Este é o dever de que te encarrego. Qual é o dever de todo filho de Deus? Com o qual Jesus nos encarregou, a missão que Jesus nos deixou de evangelizar, de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Mas aqui, Paulo, ele usa como simbolismo um combate, uma guerra, uma luta. Ele diz, é teu dever, é o dever do qual eu te encarrego, de você combater o bom combate firmado na palavra de Deus, firmado no Evangelho, firmado nas Sagradas Escrituras, firmados nas profecias da qual você foi objeto. Quando oramos por você com imposição de mãos, te encarregando, te deixando como pastor dessas pessoas. Mas independente de sermos pastores ou não, nós temos um combate para combater. O bom combate da fé, o bom combate de Cristo. Mas esse combate, ele precisa estar firmado na palavra de Deus, não na palavra dos homens, não em vãs filosofias, não no desejo do coração, mas firmado na palavra de Deus. Então ele diz, combate firmado nelas, na palavra de Deus, o bom combate. Há lutas que precisam ser lutadas, guerras que precisamos guerrear, mas não todas. Existem as boas, existem as más. As más que não fazem sentido para o reino de Deus, deixamos de lado. Mas ele diz, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé. Se formos para o campo de batalha sem fé, seremos derrotados. E a fé não pode estar depositada em nós, na nossa destreza, na nossa sabedoria, na nossa experiência, na nossa inteligência, nas armas que temos nas mãos, não. Mas na fé em Deus. É Ele que nos adestra para a batalha. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos equipa. É Ele que nos adestra, mantendo a fé em Deus. Combate o bom combate, firmado na palavra do Senhor, mantendo a fé, e agora a boa consciência. A boa consciência. Mas a única maneira de mantermos a boa consciência é sabermos que
estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha vontade, não de acordo com o meu querer, não de acordo com o desejo do meu coração, mas de acordo com a vontade de Deus e ter a boa consciência, falando a verdade. Não adianta vencer, combater esse bom combate usando das armas do inimigo, como a mentira, por exemplo, como o engano. Não, mas com a verdade, com um evangelho puro, cristalino, límpido, não com um evangelho humano, híbrido, um evangelho mais ou menos. Senão, não poderemos combater o bom combate e manter a boa consciência, sabendo que estamos enganando. Não há vantagem nisso, nenhuma. Muito pelo contrário, prestaremos contas a Deus por isso, por usarmos o nome dele de maneira vã, com mentira, com engano. Não, mas com fé em Deus e com boa consciência, sabendo que aquilo que estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus e não de homens. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto, Timóteo, alguns, aí ele verte, olha, ele diz fé e boa consciência, como porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Entende? Quando nós vamos para essa batalha usando de armas humanas, nós podemos até ganhar uma batalha aqui e outra ali, mas isso vai nos custar muito caro, porque um dia, sem nos darmos conta, pouco a pouco, isso pode ser um processo de meses, ou quem sabe de anos, até décadas. Vem 10 anos enganando, conquistando vitória, avançando sobre o território do inimigo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas usando de uma má consciência. Não lutando de acordo com a palavra de Deus, não com a pureza do Evangelho. Mais cedo ou mais tarde, iremos naufragar na fé. Isso vai se tornar notório. E quanto mais afundamos, mais precisamos mentir e enganar para esconder a nossa nudez, o nosso engano, a nossa mentira. Então, queridos, não vamos para a luta, vamos evangelizar, vamos falar de Cristo, vamos tratar da alma das pessoas com o Evangelho. Não vamos usar de subterfúgios, de falsa ciência. Não. Isso não é combater o bom combate firmado nas Escrituras de Deus, mas firmados no conhecimento e na sabedoria humana. O que acontece? Não vamos conseguir manter a fé, porque a nossa fé deixa de estar firmada em Deus e passa a estar firmada em coisas, em homens, em títulos, nas pseudociências, na mentira, no engano de Satanás. A nossa fé ela vai perdendo o foco, a direção. E a nossa consciência ela vai ficando cauterizada. Os alertas de Deus vêm e nós nos recusamos a acreditar e dar ouvidos porque insistimos no erro. Não queremos abrir mão daquilo que nós cremos, das nossas convicções. E esses que rejeitam, então, a boa consciência, que precisam mentir e enganar para se manter, naufragam
na fé. Olha o perigo. Olha o perigo. Vamos combater o bom combate firmado na palavra de Deus, mantendo a fé e a boa consciência, para não nos tornarmos náufragos na fé e na vida cristã. Esse é o primeiro ponto. Agora, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1, capítulo 2, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, Timóteo, pois te exorto, Timóteo. Exortar é mais do que aconselhar. Exortar é motivar, é encorajar. Eu te motivo, eu te encorajo, eu te exorto, Timóteo, que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Que use da prática. Aponta para uma atividade regular, prática. Aponta para uma atividade regular, constante, diária e com disciplina. É que usemos da prática, de não é uma vez ou outra, uma vez na semana, vamos suplicar, vamos orar, vamos interceder, mas que seja uma prática diária, uma atividade regular, com disciplina, com constância. Uma prática. Que use da prática de súplicas, orações, intercessões. A súplica é aquela oração mais forte, mais fervorosa, que nasce de uma necessidade profunda, que provoca, então, um pedido urgente e intenso. A súplica pode ser por você mesmo, ou pode ser por terceiros, por outros. Pode ser pela igreja, a sua igreja, pode ser pelo seu pastor, pode ser por alguém que está enfermo. A súplica pode ser pela nação, pelo país. Que uma necessidade nasce de uma necessidade profunda. É um pedido urgente, intenso, que faz com que a gente soe gotas de sangue, como Jesus. Mas também fazermos oração. A oração é uma forma genérica. Tudo é oração, a súplica é uma oração, mas aqui fala de algo como é falar com Deus, é conversar com Ele. Você agora não está mais suplicando por algo que você necessita ou alguém precisa muito, mas a oração, use da prática da oração por você e por outros. Fale com Deus, converse com Ele. Que nessa oração haja louvor, ou seja, haja os elogios. Quando falar com sinceridade, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és lindo. Senhor, eu não tenho palavras para expressar o meu amor por Ti. O quanto eu sou grato a Ti. Você está louvando a Deus, você está elogiando a Deus. A oração ela também inclui gratidão. A gratidão por coisas comuns. Obrigado, Senhor, por ter acordado hoje. Obrigado porque hoje está fazendo sol, hoje está chovendo, hoje está calor, hoje está frio. Agradecer a Deus com gratidão, com alegria. Obrigado, Senhor. A oração também inclui pedidos. Pedidos. Como você orar e pedir a Deus por sabedoria. Senhor, eu quero ser um filho, uma filha sábio. Sábio.
Senhor, eu estou em dúvida com relação a uma determinada situação. Me aconselhe, me oriente, me guie. Senhor, eu preciso de socorro, eu estou sendo atacado, preciso ser socorrido. Me ajude, Senhor. Me ajude a perdoar a quem me ofendeu. Me ajude, Senhor, a perseverar na prática da, da oração, da súplica, da oração, da intercessão, das ações de graças. Me ajude, Senhor, me ajude. Me perdoe, Senhor. Eu errei, eu falei, Senhor. Me perdoe. Ou por qualquer outra necessidade espiritual que todos nós temos, uma necessidade emocional, está sofrendo, está passando por um momento difícil na sua vida, emocionalmente, uma dor, uma tristeza, ou uma necessidade física mesmo, a cura de uma enfermidade, uma porta de emprego, uma situação que você precisa ter receita, renda para o seu sustento e o sustento da sua família, com ações de graças. Agradecer a Deus por tudo, pelas coisas mais simples e corriqueiras que normalmente esquecemos de demonstrar gratidão. Às vezes, quando está muito calor, né, nós oramos e pedimos, Senhor, manda um refrigério, manda uma chuvazinha, Senhor. Aí passa alguns dias, Deus manda uma frente fria, manda uma chuva, e a gente esquece de agradecer. Senhor, na semana passada eu orei por isso, e agora está acontecendo. Obrigado, Senhor. Agradecer a Deus porque temos água na torneira, temos a energia elétrica, porque estamos saudáveis, porque acordamos hoje e muita gente não acordou, porque temos água gelada para saciar nossa sede. Enfim, coisas simples, corriqueiras, o pão de cada dia, e normalmente nos esquecemos de agradecer e de demonstrar gratidão. Pela graça comum daquilo que Deus faz por todos. Mas também agradecer a Deus pelas bênçãos pessoais, pelas respostas às nossas orações, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação, pela vida eterna. Agradecer a Deus pelo seu amor. Já parou para pensar? Por que Deus te ama? Por que Deus nos ama? Agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Eu sei, Senhor, que eu não sou digno, não sou um merecedor do seu amor, mas eu sei que o Senhor me ama. O Senhor tem me dado provas disso. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Quando o Senhor derrama bênçãos sobre a minha vida, bênçãos essas que eu não mereço. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pelos livramentos, pelo castigo que eu merecia, mas a tua misericórdia me livrou. Obrigado, Espírito Santo, porque fazes morada em mim. Me aconselha, me consola, me orienta, me guia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ações de graça. Mas ele também falou aqui sobre interceder, né? Eu pulei aqui, fui da oração direto para ações de graça. Interceder é quando oramos por outros, não por nós. Intercessão é quando oramos por outros, quer seja amigo ou inimigo. Oramos, intercedemos por aqueles que estão próximos, pessoas da nossa família, da nossa parentela, da nossa igreja, do nosso trabalho, mas também oramos por aqueles, intercedemos por aqueles que estão distantes também.
Quando nos chegam notícias sobre irmãos nossos na fé que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, estão sendo presos, torturados, mortos por causa do Evangelho. Intercedemos, oramos por eles. Que Deus os abençoe. Vamos parar aqui em 1 Timóteo 2, versículo 1. E ele diz a favor de todos os homens: suplicar, orar e interceder por todos os homens. Esse é o dever do qual Deus nos encarregou. No próximo vídeo a gente continua. Nós vamos falar a partir do capítulo 2, versículo 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Até a próxima. Fique com Deus.